CBN Startups. Pronto, agora sim já estão posicionados aqui. O Vitor já está aqui no estúdio e ele trouxe hoje para conversar com a gente o Adailton Lima, doutor em ciência da computação e CEO da startup da MedBolso. Muito bom dia, Adailton. Bom dia a todos aí da CBN, prazer estar aqui. Vitor, muito bom dia. É sempre bacana de ver como a cada semana diferentes startups aparecem aqui, conversam com a gente. Hoje a gente está tendo a presença do Adailton, que vai falar a respeito da MedBolso. Eu não lembro de ter falhado uma semana de trazer uma startup aqui. É verdade. Falta de startup pra caramba, o pessoal conhecer. E tem muita ainda, né? Quer o pessoal entender que o ecossistema é grande e a gente está se movimentando. Pois é, o startup de hoje vai apresentar o tema inteligência artificial aplicada na saúde, já que a inteligência artificial, claro, está em alta, em evidência. E como unir a inteligência artificial, que é uma das grandes tendências mundiais no mercado, para soluções de startups e empresas na área da saúde. Adailton, posso começar aqui as perguntas? Tem problema? Por favor. Então vamos lá. Adailton, muito provavelmente todo mundo aqui que ouve, né, o nosso quadro já ouviu falar e utilizou alguma inteligência artificial recente ou até acesso a algum texto ou conteúdo criado com a inteligência artificial. Mas a saúde é algo bem sério e importante para todos. E então, explica pra gente como que a inteligência artificial está afetando ou pode afetar a nossa saúde. Muito bom dia. Bom dia a todos. A gente já é afetado, na verdade, há muitos anos, décadas, pela inteligência artificial. Eu me lembro quando, em 2009, eu estive nos Estados Unidos, na Siemens, que hoje é uma grande fabricante, já era uma grande fabricante de equipamentos, né, de radiografia, etc. E lá já tinha um centro de pesquisa, participei de alguns projetos lá próximo deles, que era isso, basicamente análise de imagens, de você pegar lá uma radiografia e entender como o computador pode ajudar o diagnóstico, né, apoiar o diagnóstico. Então isso aí já, 2009 até hoje, isso já é aplicado na medicina hoje. Inclusive já tem, né, casos aí de inteligências artificiais ajudando até mais rapidamente, obviamente, sempre com o apoio de alguém da área de saúde, mas ajudava a diagnosticar um câncer, um tumor, de maneira muito mais eficaz. Então, esses equipamentos são calibrados, inclusive, também com inteligência artificial, para a gente conseguir ter ali, de fato, uma radiação que não leve ao mal do paciente também. Então, isso já é, há muito tempo, já aplicado na saúde. Mais recentemente, com o advento aí do ChatGPT e as inteligências artificiais generativas, a gente tem aí também o apoio, né? Aí tem que tomar muito cuidado. Uhum. Os próprios profissionais também têm que tomar cuidado com isso, porque, na prática, a responsabilidade do diagnóstico é dele, do profissional. Mas sempre tem aquela questão, se for pegar a área de saúde, cara, o cara não para de estudar, é um conhecimento realmente muito vasto. E como é que eu posso, pelo menos, consultar ali uma bula ou identificar rapidamente a partir do diagnóstico que eu tenho ali, dos sintomas? Então, tem muito profissional que usa também isso. Você pode até não tá vendo isso acontecer, mas ele tá ali ou no celular ou no computador ali fazendo o diagnóstico, aplicando a IA, por exemplo, para fazer uma busca mais eficiente, dado que se você botar no Google hoje, né, uma busca por palavras é muito mais ampla. E a IA é utilizada também nesse apoio, pelo menos no dia a dia da consulta. Você pode não estar vendo, não estar sabendo que o seu Nutri, que o seu clínico está fazendo isso, mas está sim já influenciando o seu dia a dia a inteligência artificial. E aí, Vitor? A gente estava conversando mais cedo que não é só essa questão da IA generativa, né? A IA generativa é aquela que gera texto para você, que te dá ideia e que faz algumas conexões. Eu acho que todo tipo de tecnologia que te ajuda a copiar, né, o método humano, por exemplo, identificar imagem, identificar som. Eu sei que fazer diagnóstico não é a melhor forma, né, de mostrar, por causa que tem essa questão médica, tem essa questão de legislação. Isso. Mas eu acho que assim, está avançando tão rápido em termos de tecnologia, em termos de inteligência artificial, que muito em breve, eu não sei se a população vai poder usar um robô para não fazer diagnóstico, né? Mas para ter algum caminho, alguma visualização. Eu queria até perguntar isso para ti. Existe essa possibilidade, em breve, a gente poder substituir alguma coisinha assim da saúde pelo robô? Existe ou não? Sim, na verdade já existem, né? A questão da automação, a robótica, por exemplo, para você ter ali um diagnóstico prévio, né? Uma prévia ali,
uma triagem, né? Você ali rapidamente... Na verdade, já existem totens, inclusive, né? Com interação humana ali, que simulam a interação humana, que você já mede sua pressão, já identifica ali, ó, peraí, esse número aqui já deu fora do padrão. Bom, vamos gerar um alerta, então, para alguém vir atendê-lo. Precisa de um ser humano. Essa classificação de risco do paciente, que é uma questão de triagem, de pronto-socorro, etc., que hoje em dia tem lá o profissional de enfermagem, tudo. A depender do local, existe uma demanda muito grande e precisa de uma agilidade maior. Sim. E essa pré-triagem aí com IA, com robótica, já é possível. Na verdade, já existem protótipos em alguns locais que utilizam a questão de aplicar a mesma tecnologia, de ter um certo investimento para ter esse equipamento, né, e treinamento de pessoas para utilizar, porque realmente, com o que a gente tem hoje em dia, assim, viável colocar amanhã no pronto-socorro. A questão toda é treinamento e equipamento dessas pessoas. Leonardo, a MedBolsa é uma das maiores empresas, não só empresas, mas uma das maiores startups daqui da região. Eles ficaram entre os 30 melhores do Brasil no passado, no Prêmio Sebrae Startups. Eu queria saber como é que ele aplica, né? Porque, tipo assim, beleza, o ChatGPT lá nos Estados Unidos e tal, mas a gente tem uma empresa daqui da região que faz esse tipo de aplicação com inteligência artificial, e agora aqui nos bastidores ele estava me comentando que ele não usa a inteligência artificial que está disponível na internet, ele desenvolve um. Então, eu realmente queria estar a par disso, né? Para saber aí como é que tu desenvolves IA na região aqui, como é que tu aplica isso? Bom, a gente tem desde aquele uso mais primário da IA, por exemplo, quando você vai fazer análise de imagem, a gente está falando aqui de automação mesmo, pegar lá uma foto de uma receita ou uma foto da parte da MedBolsa, ela é muito focada na gestão de saúde, então a gente ajuda muito a saúde na questão de agilizar os processos, diminuir o tempo ali de consulta ou o tempo do próprio profissional receber os seus pagamentos. Então, a gente usa o que chama aí de OCR, por exemplo, que é uma tecnologia que já existe há bastante tempo para importar dados para facilitar isso. Mas também existe uma questão que a gente está desenvolvendo agora, inclusive de projeto de pesquisa, né, que a gente está submetendo alguns editais, que é justamente conseguir desenvolver uma IA que consiga, de fato, fazer o que a gente chama on-premise, ou seja, de forma local, conseguir que esses dados dos pacientes, dados de gestão, não necessariamente para eu dar o diagnóstico, porque aí já entra outras questões aí, né, mais profundas, mas nem que seja para que a gente consiga gerar dados e estatísticas mais específicas ali, por exemplo, para um município, para um cliente nosso, seja um hospital, seja um município, seja um estado, essas estatísticas precisam vir a partir dos dados reais. Como é que eu vou pegar esse dado dos meus pacientes, analisar ali dentro a questão do diagnóstico, o que foi a doença colocada e colocar esse dado na internet público? Isso não pode. Então, a gente precisa, sim, na verdade, não é que a gente está fazendo uma coisa porque a gente quer. É necessário que na saúde, todo mundo que está trabalhando com esses dados tenha maior cuidado e que eu não posso sair colocando os dados dos pacientes na internet, né? Então, a gente precisa desenvolver, a gente está desenvolvendo esse tipo de tecnologia que, basicamente, você cria o seu próprio GPT. Você cria um servidor próprio que consiga ali processar esses dados sem que esses dados tenham que sair para a internet, por fora da rede daquele hospital, por exemplo, que fiquem ali dentro. E esse é um cuidado que, na verdade, não é excepcional, não. É obrigatório pela Lei Geral de Proteção de Dados atual. Os dados de saúde são muito sensíveis, então você não pode deixar esses dados saindo trafegando na internet. Eles têm que estar ali dentro daquele contexto. Então você tem que criar o seu próprio GPT, o que a gente está fazendo com a MedBolsa, na verdade. Criar a nossa própria tecnologia, que na verdade já tem disponível. A questão é você customizar para ele atender melhor aquele contexto de dados e que isso não saia para a internet. É isso que eu estava observando aqui, essa questão da privacidade, né, que é muito importante. Ainda mais hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados que existe e também com toda essa questão que há com relação à proteção mesmo dos dados pessoais das pessoas na internet, que é algo que muita gente, pelo menos conheço gente que ainda tem um certo receio de colocar os seus dados na internet, mesmo dentro de um sistema completamente seguro. Por isso, então, que a MedBolsa ela opta por criar esse próprio sistema, dela ser autônoma nesse processo de criar o seu próprio sistema ali e não depender de um sistema que já existe. Isso, na verdade, é obrigatório que a gente faça isso. Senão a gente não vai estar cumprindo a própria Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. E é uma tendência mundial você conseguir também. Isso já tem tecnologia, tá? Uhum. A gente está mas a gente está conseguindo surfar nessa onda de tecnologia porque teve um avanço muito grande recentemente em relação ao que é uma IA. Então, hoje o GPT, você consegue rodar ele no seu computador. Tem tecnologias similares ao GPT, né? E outros que você consegue rodar no seu computador. Por que eu não posso, então, criar um servidor que eu consigo rodar no computador dentro ali da rede do hospital ou daquele local específico, processar os dados daqueles pacientes que eu quero gerar de inteligência e depois
dar a informação para eles e gerar essa informação já processada. Isso é viável, possível e é, na verdade, o que deve ser feito no mercado hoje. Acho que é só para o pessoal que está em casa entender, é que existe uma legislação por trás, principalmente da área médica. Né? Sim. Então, você está trabalhando com ambiente, deve ter uma legislação por trás. Tá trabalhando... Tem uma legislação que ela é geral, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então isso funciona para todas as áreas. E o que o pessoal precisa entender? Que muitas das IAs que o pessoal usa, meu software tem IA. Normalmente não é IA que ele desenvolveu, ele pede para o ChatGPT e o ChatGPT retorna, sabe? E isso é feito pela internet. Então, outro dia eu vi uma IA que era assim, né? Você batia a foto do prato e ele dizia quantas calorias tinha no prato. Nossa. Bacana, muito legal, né? Você acha que o cara desenvolveu isso? Não, ele pediu pro ChatGPT, provavelmente. Então, ele manda um prompt, manda uma imagem pro ChatGPT e o ChatGPT gera pra ele, traz de volta e é isso. Ele Através de um comando, né? É Isso. um prompt. Então, ele basicamente não fez nada, ele só conectou com o ChatGPT. O que o Ale tá tentando dizer é que na área médica não pode fazer isso, porque você não pode tirar o dado do hospital e mandar pro ChatGPT. Você tem que ter o seu próprio ChatGPT, que dá mais trabalho, obviamente, mas hoje em dia tem muito mais tecnologia. Interessante, né? Porque quando a gente fala de utilização da inteligência artificial, consequentemente a gente fala também da otimização do tempo. Quando você consegue otimizar o tempo, quando você consegue diminuir a burocracia, né? Que eu creio que acho que é um dos principais desafios, né? Que uma startup na área da saúde pode ter. Quando você consegue encurtar os caminhos para você apresentar ali um diagnóstico ou uma solução num tempo mais hábil possível para aquele paciente. Isso. Na verdade, a gente já aplica essa questão da burocracia, né? Diminuir a burocracia já há bastante tempo com a MedBolso. Então, a gente tem soluções em várias pontas, algumas com IA, outras não, mas que o foco é esse. Então, o exemplo que eu dei lá de análise de imagem, OCR, é isso. A gente tem já no Brasil uma grande dor dos profissionais médicos, né? Quem é médico ou quem trabalha com saúde em geral, você trabalha hoje no mercado público ou privado, mas você tem ali a burocracia para você receber o seu dinheiro. Por isso que o nome é MedBolso também, né? Essa questão de como é que trata esse bolso do profissional. Uhum. E um dos problemas é a papelada, a famosa papelada. Então, essa papelada é aquela guia que ele tem que enviar para o convênio, para a Unimed, para o Bradesco, para receber. Hoje em dia, no Brasil, a média é 60, 70 dias para ele receber pela consulta que ele fez hoje. Imagina. Nossa, muito isso tempo. não incentiva o profissional a continuar atendendo pelos planos de saúde por conta disso. Então, a gente usa a IA para agilizar esse processo. O cara pega a foto, então, tira, extrai os dados, já diminui ali, sei lá, dias ou semanas de trabalho, que seria de digitação, manual, etc., para que ele receba mais rápido, para diminuir esse tempo. Então, isso é um exemplo do lado do profissional, que ele consegue ter uma diminuição, pelo menos desse tempo aí de recebimento dos trabalhos dele, usando a IA para uma etapa específica. Imagina você aplicar isso sistematicamente para o paciente, para o profissional e para a gestão. Porque a gente está falando aqui da gestão, a IA consegue fazer com que a gente consiga, por exemplo, ter uma análise preditiva. A gente está falando aqui, né, a gente tem solução da MedBolso, por exemplo, sendo utilizada em alguns hospitais, em alguns pronto-socorros, e a gente vê que tem muita informação ali rica, que poderia ser mais rica ainda. Se a gente conseguisse, por exemplo, aplicar a IA, a gente está fazendo isso, por exemplo, a análise preditiva. Então, a IA também serve para a gente poder prever o futuro. Seria a gente conseguir usar... A IA, basicamente, é um bando de fórmula matemática com estatística, e a estatística ajuda a gente a fazer isso. Então, a gente conseguir predizer, por exemplo, carnaval, beleza, mas qual vai ser a demanda do próximo carnaval? Baseado nas nossas experiências, nos dados recentes, dos dados agora do final do ano, os dados das chuvas que aconteceram, como é que isso influenciou os atendimentos, a farmácia, para não faltar remédio. Então, a gente está falando da IA também ajudando a prever o futuro, mas de gestão, o que também impacta diretamente a população não faltar lá o remédio na farmácia, por exemplo. E essa IA ela já existe há muito tempo, né? Essa questão de predição, você pegar dados históricos para entender como é que vai ser o futuro, isso já funciona há muito tempo. É claro que hoje, com o advento de muitas outras IAs, né? Uhum. A gente tem percebido que o mercado está aquecido em relação a isso, mas a gente que é de tecnologia já estuda isso há 15, 20 anos. E você consegue desenvolver sistemas preditivos há muito tempo. Hoje, obviamente, com um poder computacional maior, com as melhores fórmulas, a gente consegue ser mais assertivo em relação a isso. A gente está conversando aqui com o Adailton Lima, ele que é o doutor em Ciências da Computação e CEO da startup da MedBolso. A gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas antes da gente encerrar, eu queria te perguntar sobre quais as dicas de oportunidades, de cuidados que você daria para que essas startups que atuam, né, e as empresas também, claro, que atuam na área da saúde aqui do Brasil, consigam entrar nessa tendência de mercado para inovarem e da questão
desses atendimentos e também na questão dos problemas locais e aproveitar as oportunidades que existem no mercado hoje? Bom, o primeiro recado, na verdade, vai aos profissionais de saúde, né? Que tomem muito cuidado, porque a gente está falando aqui de privacidade, etc. Então, tomem muito cuidado. Se você ainda está fazendo isso, colocar dados dos seus pacientes no GPT diretamente, tome muito cuidado, porque isso você pode estar infringindo a legislação, né? E esse mesmo cuidado também eu recomendo para as empresas de saúde em geral, sejam aí planos de saúde, hospitais, etc., que na hora de implantar esse tipo de tecnologia, lembrem dessa questão que a responsabilidade no final vai cair sobre eles, se tiver vazamento desses dados, e daqui a pouco o GPT tiver lá a listagem dos pacientes que foram enviados em dados para diagnóstico. Olha, isso aqui e isso pode no final gerar uma multa muito grande aí para essas empresas. Então, muito cuidado com isso. E as startups podem justamente aproveitar esse mercado. Então, temos aí, eu não diria um oceano azul, mas é um oceano aí que a gente tem de oportunidades locais, porque se a gente for olhar no Brasil, existem poucas empresas que já aplicam esse tipo de tecnologia, e a gente está falando aqui de, olha, você realmente precisa ir lá localmente no hospital, colocar no data center dele, porque esse dado não pode sair vazando pela internet, ou se fosse sair pela internet tem que ter alguma forma criptografada. Então, temos oportunidades para startups então, do Brasil todo, importante aqui na Amazônia também para a gente, conseguir atender esse mercado local. Então, a gente tem aí desde a questão básica de servidores, né, o pessoal que trabalha com infra, de TI e tudo, e a gente com software para desenvolver e customizar esse software para questões regionais. A gente sabe que cada hospital pode ter um sistema próprio, aí entra a questão de integração. Então, tem um mundo de oportunidades para quem está aqui atuando na região para atender esse mercado local, e tem que ser local, senão você vai estar... de fato, né, voltando àquele ponto da privacidade lá, levando os dados dos pacientes para a internet. E é o que esses hospitais realmente tomam muito cuidado hoje em dia, mas com o GPT meio que as pessoas esqueceram isso e começam a colocar esse dado na internet. Então, tem oportunidade para todo mundo. E quem está querendo empreender, independente da área, seja saúde ou não, IA, hoje em dia, é basicamente assim, chave para você mudar, talvez, o patamar de produtividade da sua equipe. Não estou falando aqui somente de saúde, não. Estou falando aqui de comunicação, jornalismo. Vocês devem utilizar aí para fazer revisão de texto, etc., publicações, quem trabalha com vendas. Então, a IA hoje consegue ser... As pessoas falavam, vai ser um funcionário adicional para a equipe. Acho que até que mais de um funcionário ele consegue, né, suprir essa necessidade e acelerar o processo. Então, você pode ter uma equipe ali com superpoderes, que talvez precisaria, vou contratar mais 10 pessoas para fazer aquilo lá. Você pode, com um serviço de IA que consiga te ajudar, conseguir acelerar muito mais esse processo aí da tua empresa de produtividade. Conversamos com o Adailton Lima, doutor em Ciência da Computação e CEO da startup da MedBolso. Adailton, muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Fica aí para a próxima. Só convidar. Vitor, muito obrigado. Semana que vem, mais um convidado aqui. Né? Com certeza. Obrigado, pessoal. Um bom dia e tamo junto. Tá certo. Bom carnaval para ambos, tá? Isso. Aproveitem bastante essa terça de carnaval. Yeah.